Boa tarde a todos. Boa tarde. Edilson, como que é uma reapresentação depois de fazer 7 em um jogo? É algo difícil, né? É verdade. Acho que a apresentação, a animação de todos, a felicidade, não só pelo 7, mas pela vitória em si, pelo jeito que a equipe se comportou dentro de campo ontem. Acho que isso que nos deixa felizes. O placar em si é muito vago. Claro que a gente vencer por goleada sempre é bom, ainda mais por ter colocado a gente em segundo colocado no grupo, por nos dar uma pequena vantagem, mas a felicidade, como eu disse, é pela vitória e pelo desempenho da equipe. E qual a influência que essa goleada pode ter para a sequência do Cruzeiro, tanto no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores? Eu digo em termos de confiança, por exemplo. Eu digo que há uns dias atrás aí todo mundo estava criticando ou falando da nossa equipe que não estava conseguindo render. Então a gente sempre tem que ter um meio termo em tudo e não se abater com as críticas que vinham tendo, e também agora nesse momento que a gente conseguiu uma vitória elástica, não se empolgar também, pensar que a gente é os melhores. Acredito que algumas equipes no campeonato já estão chegando no seu ápice da parte técnica, e a nossa equipe tem muito a crescer. Acho que essa vitória de ontem nos deixa feliz, sim, nos dá uma tranquilidade para a gente trabalhar, mas o futebol brasileiro muda-se muito rápido com os resultados, e a nossa equipe tem que focar durante esses jogos para que não possa nem se empolgar e também não se abater, tentar ter uma meta e tentar focar cada vez mais nesses jogos aí que são difíceis. Edilson, essa sequência agora do Campeonato Brasileiro é importante porque o time, assim como na Libertadores, até agora não venceu no Brasileiro. É importante somar esses pontos, até porque são jogos fora de casa, jogos difíceis? Sem dúvidas. O Campeonato Brasileiro é um campeonato mais difícil do mundo. A gente começou mal, a gente sabe que a nossa equipe não vai lutar lá embaixo, eu tenho certeza disso, mas o quanto antes a gente somar pontos e tentar sair daquela posição ali, fica melhor para que depois lá para frente, quando dá uma pausa nessas competições de Libertadores, esses jogos mais decisivos, a gente ter nesses jogos um foco total no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa somar o mais pontos possíveis até a parada da Copa, e a gente tentar como objetivo ficar entre os 4 de repente na parada da Copa, e sim para a gente pensar mais lá na frente num título. Até pelo tempo de descanso que é curto entre a partida da Universidade de Chile e o jogo contra o Internacional, alguns jogadores devem ser poupados pensando no jogo contra o Vasco, até dependendo do pessoal da fisiologia. Você que saiu da partida contra a Universidade com problema no tornozelo, não é nada grave, dá para descansar ou prefere jogar essa partida? Todo jogador é fominha, sempre quer estar em campo, quer jogar. Mas a gente tem um elenco muito qualificado. Quando a gente tem um elenco assim, eu acho que o Mano ele vai saber a hora certa de poupar ou não os jogadores. Isso também entra muito na parte da fisiologia. Então acho que os jogadores vão ser examinados, vão ver quem está bem ou não para enfrentar o Internacional domingo, mas de antemão todos os jogadores querem jogar, mas nem sempre a gente pode jogar todos os jogos. A gente tem que pensar também que a gente tem um grupo muito qualificado. Edilson, mais uma assistência dada no jogo de ontem, não sei se você reparou, mas as 3 que você deu, as 3 para o Arrascaeta. É verdade, eu reparei sim na hora que eu dei a assistência, que ele fez o gol, até olhei para ele, falei, pô, que era metade do bicho, né? Mas é o posicionamento dele, ele se posiciona muito bem, e pô, ele fez uma grande partida ontem, eu acho que não só ele, mas toda a equipe, então tá de parabéns. Depois que o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro, a gente falava da retomada da confiança e de aproveitar isso.
vieram alguns resultados ruins. Como não deixar isso acontecer depois desta goleada para cima da Universidade de Chile, Edilson? Acho que primeiro no Campeonato Mineiro, eu acho que nem teria tanta graça o Campeonato Mineiro se de repente a gente não perdesse aquela partida para o Atlético Mineiro lá no Independência. Eu acho que aquele jogo sim deu uma emoção final para o campeonato, deu uma emoção legal e por méritos nossos, pela campanha nossa, nós fomos campeões. E depois disso, a gente oscilou sim em uns 2 jogos, jogamos mal. Acho que a equipe do nosso nível, a gente tem que encontrar dentro desses jogos grandes esse nível que a gente teve de início no jogo contra a Laú, que a gente pressionou a equipe do início ao fim. Não pelas expulsões, porque quando a gente estava 3-0, acho que praticamente não tinha ninguém expulso. Então a gente tem que tirar esse jogo, sim, esse primeiro tempo como exemplo, para que nesses próximos jogos o poder de concentração nossa, o poder de foco durante esses jogos possa ser muito grande para que a gente possa conseguir as vitórias. Edilson, o torcedor está perguntando, né? Por que não joga sempre como foi ontem? Tem explicação? A gente está buscando, como eu disse, a gente está buscando esse equilíbrio que está faltando para a equipe ainda. Como eu disse antes, muitas equipes, como o Grêmio, como o Palmeiras, de repente, já está no seu nível praticamente máximo. E nós, eu acho que a gente está em 60%, 70% ainda do que a gente pode render. Então, o torcedor pode esperar que a nossa equipe vai evoluir ainda mais. Nós temos muito a evoluir. E eu tenho certeza que quando a gente chegar no nosso ápice, a nossa equipe vai estar jogando bem, vai estar totalmente equilibrado e a gente vai estar numa reta final já. Então, eu creio que a gente está no caminho certo. Essas oscilações, nós jogadores também não gostamos. A gente fica muito triste quando a gente joga mal. E a gente espera que agora a gente possa encontrar esse equilíbrio com essa vitória. Edilson, a gente até falou sobre isso ontem depois do jogo, né? O Cruzeiro, sempre que viveu momentos de grande pressão na temporada, respondeu bem. Como não deixar agora também que depois de responder bem esse momento de pressão, o time tem esse relaxamento que você até citou já? A gente vem se cobrando muito, não só o Mano, não só a diretoria, mas nós jogadores, a gente vem se cobrando para que, mesmo com essa vitória, a gente encontre de vez esse rumo para que a gente não oscile mais nessas competições. Acredito que a gente não pode deixar mais para a hora H, nessa hora de decisão, porque vai ter uma hora que a gente não vai conseguir. Ontem era um jogo super importante, que nos valia nos deixar vivo na competição. Infelizmente a gente conseguiu essa grande vitória, mas a gente não pode deixar sempre para o último, porque vai ter uma hora que a gente não vai conseguir. Então a gente tem que, já nesse jogo contra o Internacional, que é um campeonato diferente, mas a gente não pode mudar o nosso estilo. Não adianta a gente falar, vou virar a chave que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que manter o mesmo foco, o Campeonato Brasileiro na Libertadores, entrar com a mesma determinação em ambas competições, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir essas vitórias. Edilson, o Cruzeiro, um dos times que tem mais vitórias na Libertadores, um dos que tem o melhor aproveitamento jogando em casa da Libertadores, não é à toa que é conhecido como La Bestia Negra, justamente pelos chilenos, né? Essa vitória também é um recado para qualquer um aí que tem alguma dúvida da força do Cruzeiro para essa competição? Sem dúvida. Muitos da imprensa, até alguns torcedores não estavam acreditando muito na gente e isso é normal pelos 2 desempenhos ruins que nós tivemos no ano. Só que nós jogadores, em momento algum a gente se abateu, a gente trabalhou e fizemos esse jogo uma grande partida e fizemos um resultado no qual com certeza os adversários vão nos respeitar ainda mais. Então acho que a gente mostra
que nos momentos difíceis a nossa equipe se fortalece cada vez mais. E ontem foi uma prova muito grande disso. A gente tem que parabenizar o torcedor do Cruzeiro que foi ontem ao Mineirão. Sei que é um horário ruim, um horário que o pessoal sai do trabalho, mas quem foi ali nos apoiou o tempo todo, e é isso que a gente precisa. Um torcedor sempre ao nosso lado. A gente sabe também que o time, o jeito de começar o jogo, acho que isso motiva também o torcedor, e isso foi falado entre nós, para a gente começar a 1000, e acho que foi isso que aconteceu. Uma coisa leva a outra, e deu tudo certo ontem. Sobre essa questão, saindo um pouquinho aí dos gramados, a gente teve uma notícia importante hoje, que foi o banimento do Marco Polo Del Nero das atividades do futebol. Como que vocês, jogadores, avaliam esse tipo de notícia, sabendo que um ex-presidente foi banido do futebol por suspeita de corrupção? Eu acho que o Brasil, não só no futebol, mas o Brasil em si, ele vem numa crise política muito ruim, que mancha realmente o nosso país. E o futebol brasileiro também. Então, que possa vir pessoas novas, com pensamentos novos, e que possa fazer um futebol cada vez mais sério no Brasil. Acho que o Brasil não é à toa que é pentacampeão brasileiro, formou-se nos últimos anos grandes seleções, tem campeonatos fortes. Então a gente precisa de um comando lá em cima que seja com honestidade e seja digno do nosso povo, que é um povo sofrido, e que ninguém aguenta mais esse tipo de roubalheira, desonestidade. Então a gente espera que seja uma nova era de um futebol realmente limpo. Edilson, você falou sobre a questão do Campeonato Brasileiro, de conquistar os pontos, recuperar os pontos que o Cruzeiro deixou para trás, mas eu queria que você falasse também qual que é a importância de uma parada no meio aí por conta da Copa do Mundo. O que isso pode representar para os jogadores? Vocês consideram que isso pode ser uma quebra no ritmo ou uma possibilidade dos jogadores descansarem, ganharem mais ritmo? Porque a gente sabe que depois da Copa o calendário vai ficar muito mais apertado, com jogos aí em uma escala muito menor de tempo, né, de recuperação entre os jogos. Primeiro que esses 2 primeiros jogos, a gente não esperava essas derrotas, tanto por o Grêmio aqui, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas para o Fluminense lá, nós nos cobramos muito, porque a gente estava com um homem a mais, e a gente não pode perder esse tipo de jogo, mas infelizmente aconteceu. A gente tem como meta daqui para frente acabar próximo dos líderes até a parada da Copa. Eu acho que essa parada da Copa é importantíssima, sim, para um descanso não só físico, mas mental. Então, todo mundo com certeza vai viajar, vai ficar com seus familiares. Isso vai dar um descanso muito bom. E a gente vai voltar com o gás todo, e tenho certeza absoluta que essa parada vai ser muito boa, sim.